Olá, meus amigos e minhas amigas. Muito bem-vindo a mais um programa Invest Real Estate Talk, uma iniciativa da Invest Real Estate para trazer conteúdos relevantes sobre o mercado imobiliário. Aqui nós falamos sobre investimento, arquitetura, engenharia, investimentos e sobre tendências que conduzem o nosso dia a dia na vida, no trabalho e nos investimentos. Todas as quintas-feiras, às 21 horas, recebemos convidados especiais, profissionais do mercado, empresários e investidores que compartilham conosco seus conhecimentos, os insights e suas experiências. E hoje estamos iniciando mais um bate-papo com Douglas Aguilar, arquiteto já muito experiente no mercado corporativo e de alto padrão também. Muito obrigado, Douglas, por ter aceito o convite. Obrigado pelo convite. E muito prazer. Fale um pouco aí sobre você, sua trajetória, o que você faz, o que você tem feito aí. Bom, fique à vontade. Eu sou arquiteto já há algum tempo. Eu estou à frente do meu escritório já há uns 35 anos já. Opa. Então, assim, tem uma estradinha boa, né? E meu forte é trabalhar com residencial. Né? Eu trabalho em São Paulo, então assim, meu forte é residencial, mas faço corporativos, faço construção de casa. Geralmente essas construções não são em São Paulo, né? Você acaba sendo mais para o interior. Uhum. Então eu tenho essa experiência de desenvolvimento de projeto corporativo, residencial e também de gerenciamento de obra, porque eu sempre gerenciei as obras, os projetos que eu fiz, né? Então posso dizer que eu tenho bastante experiência tudo que pode acontecer numa construção. E a sua empresa hoje é a Douglas Aguilar Arquitetura e Design. Isso. É isso. Usa seu nome. Eu uso meu nome, né? Na realidade, hoje eu tenho minha estrutura mais enxuta, principalmente pós-pandemia a gente mudou o esquema das coisas, né? Mas assim, e eu participo de todas as etapas de projeto, construção e tudo mais. Então eu procuro me cercar de pessoas também que tenham experiência para poder desenvolver esses projetos, né? E assim, é o que a gente está, esses últimos tempos, tentando enxugar as estruturas para poder otimizar esses processos, né? O que você tem sentido aí de algum tempo para cá, esse ano, do ano passado para cá, sobre o mercado imobiliário? Como que ele está se comportando? Você diz aqui em relação à arquitetura? Em relação, assim, demandas que assim, a gente percebe que existe uma demanda alta para alguns nichos do mercado imobiliário, não? Então, por exemplo, você pega Minha Casa Minha Vida, é um mercado que está aquecido, né? Por conta dos subsídios e tudo mais. Um outro mercado que está aquecido é o empresarial, né? Porque, querendo ou não, com retorno, não com retorno 100%, mas hoje voltou, as empresas estão voltando um pouco, ou reduzindo um pouco o home office, né? Sim. Então, querendo ou não... aquela coisa que foi 100% home office, hoje não. Início, ou é um híbrido, ou já voltou, muitas empresas voltaram direto. Já voltaram, né? Eu então, acho que existe assim... um aquecimento. Exato. Tem uns nichos, que você falou, Minha Casa Minha Vida. Hoje a gente e o alto padrão, né? Que então, tem crescido bastante. Eu acho que assim, dentro do residencial, a gente vê os dois extremos. É o popular e o de alto padrão. Infelizmente, a classe média, né? Ela deixou de existir aí nesse período. Então, assim, a gente vê os investimentos de Minha Casa Minha Vida, a habitação popular, né? E do alto padrão. Do alto padrão é o mercado que eu mais participo hoje. Uhum. Ele cresceu bem, há um nível de exigência muito grande, né? E aí você acaba tendo que acompanhar algumas tendências do mercado que estão relacionadas como se diz, ao modo de vida das pessoas, que mudou. Né? Vem mudando a partir nos últimos 10 anos, pós-pandemia mais ainda. Né? As casas hoje são mais integradas, você não tem mais tanta compartimentação, tirando dormitórios, você vai ter sempre uma área aberta, área social, aquele convívio com as pessoas, então isso é uma tendência muito forte. Então a gente vê isso um crescimento bem maior. E além disso, você pegar mercados como cidade de São Paulo, cidades grandes, os estúdios, né?
os apartamentos pequenos, geralmente próximos de transporte público, metrôs, etc., que isso também tem um mercado, nos últimos anos tem crescido bastante. A questão dos estúdios. Sim. Hoje, o perfil do cliente que procura vocês, né? Bom, você já falou que o perfil aí hoje mais de alto padrão, né? Que constroem as casas no interior, pelo que você falou. E também, hoje a gente tem ali na região Zona Sul de São Paulo, Zona Oeste também, muitos empreendimentos de alto padrão, né? Cresceu muito e vem se expandindo ali naquela região. Mas hoje, quando o cliente procura a Douglas Aguiar, né? Aguilar, na arquitetura, o que eles procuram? O que eles querem? Todo mundo tem um sonho, né? Principalmente o residencial, ele tem um sonho, ele quer morar bem. Se ele comprou um apartamento, uma casa, o que for, ele quer aquilo, seja, assim, é um conceito até que me agrada muito, a casa tem que ser a tua cara, né? Então, assim, a gente procura entender quais são os anseios do cliente, o que ele espera daquele espaço físico, né? E para a gente poder desenvolver algo que seja relevante a ele, mas sim dentro de tecnologias novas, produtos novos. Nós temos hoje no mercado uma gama enorme de revestimentos, por exemplo. Tudo tem tecnologia hoje, né? Desde um porcelanato, um revestimento de parede, uma iluminação, tudo tem tecnologia. Então a gente procura filtrar isso, ver o que há de melhor no mercado, né? Para poder transformar aquele sonho do espaço dele em realidade. Então a gente procura entender o modo de vida dessa família, dessa pessoa, para poder desenvolver um projeto legal e realizar o sonho dele de ter uma casa bacana, que ele vai viver ali, que ele vai curtir, que vão ter as coisas que ele gosta, né? Então tudo começa num briefing bem elaborado, um né? Bate-papo ali, entender o perfil. Eu falo que esse é um lado da arquitetura que me fascina muito, que a gente interfere na vida das pessoas. Sim. Então, eu preciso estudar muito bem com quem. Tem que haver uma afinidade de trabalho, porque eu falo, a gente participa da intimidade da família ou do cliente. Você tem que entender. Eu tenho que entender o dia a dia dele, filtrar isso e transformar aquilo em realidade. É o que você falou, né? Entender o dia a dia da pessoa é fundamental para que você faça um projeto que vai atender... Personalizado, que vai atender especificamente aquela família, aquela pessoa. E a gente vê um fenômeno, né, Douglas, que assim, a transição, né, a passagem de geração para geração. Né? Então, o que mudou das gerações antigas, então você pega aí a minha geração, lá, que já não vou nem falar, mas uma geração já que já está, não digo que está acabando, não está tão velho assim não, mas e das gerações hoje, né, geração Y. O que eu percebo, assim, eu falo que eu tenho clientes de 25 a 70 anos, né? Então você transita... E muda muito? Muito. Assim, o conceito das coisas mudaram bastante. Eu falo que, assim, lá atrás, falando até sobre espaços físicos, né? As casas eram extremamente compartimentadas, você tinha a cozinha separada do quarto, separado da sala, tudo tinha compartimentação. As pessoas viviam... se você pegar no Brasil até os anos 80, qualquer família até de classe média tinha empregados em casa. Hoje já mudou, essa situação mudou. Hoje não tem, hoje as coisas são muito mais práticas, até para um nível maior de Tem um telefone ali tocando. Atende aí, produção. Vamos lá. Então, eu acho que assim, mudou o ritmo de vida das pessoas, né? Hoje, pensando em cliente de diferentes idades, né? Um cliente hoje jovem, ele não tem um embasamento, ele tem uma referência de família, mas ele não tem embasamento do que realmente ele quer. Hoje os jovens dão muita ênfase à tecnologia. Então eles querem um computador de última geração, ele quer uma internet top, ele quer um monte de coisa ligada à tecnologia, não espaços físicos. A referência que ele tem de família nem sempre é direcionada. Então eu vejo, eu falo assim, eu sinto dificuldade hoje em desenvolver às vezes um projeto com um cliente desse, que layout, revestimentos, eu apresento o cliente ao jovem, É mais fácil. Mas ele não investe, por exemplo, em peças de design, ele investe em obras de arte, se ele tiver um poder
custo-benefício alto. Ele não investe em coisas duradouras, ele quer uma coisa muito efêmera, rápida. Ele não liga, se ele tiver uma mesa legalzinha para ele, tá ok. Ele não pensa na qualidade daquilo. Ele ainda não tem esse refinamento, vamos dizer assim, de entender o custo-benefício de determinadas coisas. Quando vai passando o tempo, eu vejo os clientes na faixa etária já dos seus 40 anos, já é uma outra visão. Ele quer morar bem, ele quer mostrar qualidade, ele quer mostrar que ele evoluiu, ele quer receber amigos, então ele já consegue, e se ele tiver ainda um embasamento cultural das coisas, ele dá valorização a design, a objetos, a obras de arte, etc. E os mais velhos, sim, já tem essa, carregam já isso daí. A questão de espaços físicos é isso. Hoje, uma residência mudou muito do que era anos atrás. Hoje todo mundo quer espaços integrados. É que eu falei, hoje ter empregados, nem quem tem um padrão de vida alto, tem empregados, mas que ficam invisíveis. Ele quer alguém que limpe a casa, ele quer que alguém prepare alguma coisa, mas que eles sumam depois. Não querem dentro de casa. A maioria dos clientes hoje não quer. E hoje a questão cozinhar, por exemplo, virou uma coisa, né, ficou legal. As pessoas curtem isso, então as pessoas querem receber os amigos, preparar um jantar. E eles querem preparar. Então, assim, hoje a cozinha integrada, né, é algo que já foi assimilado pela nossa cultura. Você vai ver isso muito lá atrás na cultura americana e tudo mais. O brasileiro não era assim. Ele tinha uma cozinha separada. Hoje não. A cozinha integrada com a sala, a cozinha, além dos equipamentos serem muito sofisticados e elaborados, né, serve para ter um equipamento para tudo na cozinha, ela faz parte da sala. É o que você falou, né? A integração das pessoas. Então, você vai preparar... ali conversando, preparando... Eu falo até por mim, eu adoro cozinhar, eu acho uma delícia se preparar um jantar com os amigos, abrir uma taça de vinho e participar ali todo mundo junto. Então, essa visão a gente tem que ter o tempo inteiro do que como a sociedade vem se desenvolvendo. Né? Quais são... Eu não gosto muito de usar a palavra tendência, né? Mas eu acho uma coisa meio... mas é mais ou menos isso, é entender como a sociedade vem se desenvolvendo, como as pessoas estão vivendo. Eu falei, isso é uma evolução diária. Eu falo que no meu trabalho, eu não penso hoje como profissional de lá de trás, ou fazia as coisas. Às vezes eu olho meus arquivos, eu falo, gente, não mudou, como mudou? Mudaram as coisas, né? Então a gente tem que estar ligado nessa visão, e depois isso é no macro, né? E no micro é dentro a visão de família ou do próprio cliente individual. Como ele leva a vida dele. Né? Fatores de trabalho, relações familiares, relações sociais. Né? Então tudo isso a gente tem que entender na hora de desenvolver um projeto. Né? O que a pessoa gosta, né? O que faz sentido para ela. Que vai desde uma reforma, a montagem de um apartamento, até construir algo novo, específico para esse cliente, entendeu? Hoje o grande problema realmente está nessa... o que tem no mercado. Você está falando de mercado imobiliário. O mercado imobiliário hoje tem uma gama enorme de coisas. E às vezes no mesmo bairro você encontra coisas completamente diferentes. Porque as coisas estão se ressignificando. Então, se você entra hoje, por exemplo, áreas centrais, onde você tem serviços, concentração de serviços, de entretenimento, cinema, teatro, restaurantes. Isso eu acho extremamente importante. É uma coisa que acaba entrando, o que está acontecendo muito, por exemplo, no centro de São Paulo, é retrofit. Que o retrofit, por exemplo, é uma ressignificação da edificação. Não é simplesmente uma reforma. É uma forma de você ressignificar uma edificação que, como conceito básico para um retrofit, ela precisa ter estrutura boa, né? E está bem localizado, que na maioria das vezes não há necessidade de demolir e construir outro. Dependendo do que você vai usar naquele espaço, apenas uma boa reforma, você consegue ressignificar uma edificação de boa qualidade. Então, no centro tem muitos edifícios antigos que estão passando por esse processo. Por quê? Já tem tudo em volta. Você tem transporte público, tem restaurantes. Por que não voltar a morar ali? Para que eu vou para outro bairro ou para uma área que ainda não tem desenvolvimento total disso? Ô Douglas, e a gente percebe que hoje também, a geração de hoje, né, as pessoas
mais novas, elas estão muito ligadas à praticidade. Sim, sim. Né? Então, tem... coisas que antes a gente não dava tanta importância, mas não é que a gente não dava importância, mas que a gente não era a nossa prioridade. Né? Hoje, os jovens, né, que estão aí na geração atual, eles são muito mais práticos, então eles querem morar perto do trabalho. E voltando àquilo que a gente estava falando o que antes. você falou, O que na residência. Hoje um jovem, nos seus 25, 30 anos, que está numa vida ativa de profissional já, e muitos estão desenvolvendo muito rápido, por exemplo, ter carro não é uma prioridade. Exatamente. As outras, a minha geração, a sua, a primeira coisa que você queria com 18 anos é ter carro. Hoje ninguém... Quero uma casa com garagem, não sei quantos... Ninguém está preocupado com isso. Não está... aplicativos, tudo é tecnológico. Exatamente. Se ele precisa pegar um carro, ele aluga um carro. Exato. E não é nem por questões financeiras, é por praticidade. Né? E usar o transporte público é importante. Hoje, São Paulo tem muita deficiência. Eu acho que eu cheguei a ler um artigo há um tempo atrás falando que nós estamos com atraso aí de 30 anos. Quer dizer, o que tem hoje estaria bom há 30 anos atrás. Então, ou seja, tem muita coisa para vir pela frente. Mas, por exemplo, metrô ainda em São Paulo é um dos transportes mais eficientes. Então, você morar perto de um metrô e ter acesso para onde você quiser ir, isso já ajuda pra caramba. Né? Estar perto, eu quero ir ao cinema, quero ir ao shopping, eu quero ir no museu. Se você morar em lugares mais centrais, você vai ter acesso a tudo isso. Então, os jovens têm essa questão. E o próprio uso do espaço. Não há necessidade de espaços grandes. Enquanto você não constitui uma família, ou você passa por uma fase, que é aquilo que eu estava falando das idades, o cara de 40 anos, ele pensa diferente. Porque ele já está com a família constituída, às vezes está com um padrão profissional maior, ele investe em ter um espaço grande, ele investe em decoração, em design de interiores. Porque isso traduz até uma questão de status, né? Sim. A pessoa mora num lugar bom. Assim como ter um carro bacana, como viajar, vai fazer parte isso da vida dele. Para o jovem, não, ele quer um lugar descolado, legal, próximo. E aí você pode também fazer, é óbvio, você pode ligar isso também ao alto luxo, não importa o tamanho do lugar. Né? Eu fiz recentemente um estúdio de 50 metros quadrados que foi pensado em todos os detalhes. O que a gente queria era um casal que queria, ele não quer um espaço grande, é um dormitório, mas que fosse um lugar super bacana. Todos os espaços foram pensados, né? Foi até... eu acho que até trouxe para vocês verem esse apartamento. A geladeira embutida, o detalhezinho para encaixe, é um lugar que ele deu até uma sensação de espaço maior num ambiente que as pessoas simplesmente querem colocar, comprar pronto, e é difícil isso. Essa é outra questão. Seria até uma oportunidade. Paulo, você consegue colocar o vídeo 3 do estúdio? Bom, dentro dessa proposta do estúdio, a cozinha também era um elemento especial que o cliente não abria mão de ter um espaço com todos os equipamentos para uma cozinha legal. Eles gostam de cozinhar. Então eu propus esse armário com nicho, onde você tem todos os armários na mesma profundidade, uma ocupação muito maior do armário, né? E foi revestida toda a parte interna nessa lâmina sinterizada, que é muito melhor do que uma pedra natural, né? A sintética, ela aguenta temperatura, riscos, manchas, anti-mancha, então, e ela tem uma espessura muito interessante de 12 milímetros. Então você consegue dar esse visual slim, né? E o contraste entre o cinza e o branco. Nós temos a geladeira embutida, né? É uma geladeira... Todos os eletrodomésticos são da The House, então são peças bem legais, funcionais para quem realmente gosta de cozinhar. Né? O cooktop de indução, você tem um forno micro-ondas com combinado elétrico. Então assim, a gente consegue ter todos os espaços otimizados nesse armário. Toda essa parte de marcenaria foi feita pela Florence, né? E aqui, como eu falei, essa lâmina sinterizada, que é extremamente funcional e prático, a manutenção, foi executado pela Ranieri Martins. E otimizando bem o uso da cozinha e conversando com a decoração. Mostrando as fotos aí, desse mesmo apartamento. Mostrando as fotos do apartamento, né, Douglas? E ali o que você falou também é exatamente isso que você tinha explicado um pouquinho para trás. É você traduzir o que a pessoa precisa em um espaço pequeno, sim, né? Você tornar aquilo viável. Sim.
Eu acho que daí é a grande importância da arquitetura, né? Porque eu imagino o seguinte, antigamente... Espaço era sobrava para você comprar coisas e Exato, colocar lá. Exato. Né? Hoje, se você não tem a ajuda de um profissional Você não para consegue. desenhar isso, uma pessoa experiente que faça isso, você não consegue colocar nenhuma cama ali. Você começa a Exato. encher de coisa e... Exato, e você não. E tudo nesse apartamento, por exemplo, tudo foi feito sob medida. Não tem como para você fazer tudo o que você precisa, colocar tudo que você precisa ordenado e continuar e tendo um senso estético, tem que ser feito sob medida, não adianta. Você tem que confeccionar isso, marcenarias, etc. Né? E até estava explicando nesse vídeo sobre produtos, eu estava falando agora há pouco, tudo tem tecnologia. Então hoje você não cai só no convencional. Você não precisa necessariamente fazer uma bancada de pedra na cozinha. Existem outros elementos, outros materiais que te dão um resultado estético bacana, são produtos extremamente tecnológicos e te dão durabilidade. E outra, voltando sempre nesses assuntos, são sempre as mesmas coisas. Hoje não tem mais ninguém que cuida da sua casa. Você tem uma faxineira, você tem alguém. Então você precisa ter alguma coisa que você mesmo, se precisar, não vai te ter problema. Praticidade. Não vai estragar, vai manchar, eu tenho que limpar com tal produto, não. Hoje eu falo muito na hora que eu entrego uma obra, e procuro até orientar as pessoas de que assim, menos produtos, melhor. Você usa coisas mais simples, produtos neutros, um sabão neutro, um paninho, você tira tudo, você limpa. Por quê? Os produtos foram pensados para ser práticos no seu dia a dia. Né? Antigamente tudo tinha que impermeabilizar isso, cuidar daquilo, aqui tem que usar um produto específico. Hoje a gente procura trabalhar com coisas mais modernas que não há essa necessidade. E te deem uma estética bacana, sofisticada. Quer dizer, não existe mais aquela extravagância que era antes, colocar pedra disso, pedra daquilo. É meio que a geração do menos é mais. Para mim, esse é um dos melhores, um dos conceitos que eu mais sigo. O menos é mais sempre. Então, assim, menos de adereços, mas mais qualidade. Tudo tem que ter qualidade. Aí é uma coisa que eu tento conversar muito com o cliente, às vezes, sobre o custo-benefício de determinados produtos em obra. Quando você vai fazer um projeto de uma casa, o que vale a pena, o que não vale. Putz, isso aqui é muito caro, mas isso aqui vai te dar tais vantagens. Então, não é que é caro, né? É um produto que te traz valor. Exato, e te agrega valor, às vezes é valor estético, ou às vezes é valor de durabilidade e de qualidade. Então você não quer, hoje, eu investir em reforma, pode todo mundo falar, é caro, tudo é caro. Muita coisa é cara. Mas você tem que pensar no custo-benefício de algumas coisas. Hoje você não faz uma obrinha como se fazia antes, cada 2, 3 anos vou fazer alguma coisa na sua casa. Você não faz isso. O investimento. Hoje, por exemplo, eu falo, quando você pensa num revestimento de banheiro, você tem que pensar muito bem na questão estética, na durabilidade. Por quê? É um investimento. Hoje fazer um banheiro não é barato. E é outra coisa, um banheiro você não vai mexer. Eu falo para o cliente, você tem que pensar no mínimo, dependendo do tempo que você vai ficar no seu imóvel, 10 anos sem se preocupar com ele. Exato. Não só de durabilidade e manutenção, quanto de estética. Eu procuro trabalhar sempre numa ideia de atemporal. Então, determinadas áreas onde o investimento é alto, vamos procurar revestimentos, cores e produtos que tenham durabilidade e tenham uma visão atemporal, que não virem um clichêzão. Eu falo que às vezes você entra em apartamento lá dos anos 70 e 80, que são originais, você fala, meu Deus do céu, né? Aquelas estampas, aquelas coisas que hoje não. A gente procura trabalhar uma coisa que daqui 5, 10 anos, por exemplo, você fala, porra, tá legal. Né? E cada estilo é um estilo também, né, Douglas? Porque às vezes a pessoa quer coisas que... ok. Aí eu estou falando de um modo geral de clientes, né? É óbvio, tem um cliente que quer uma coisa mais exagerada, tem um cliente que gosta do dourado, tem um cliente... É por isso que eu falo, aí é trabalhando com o individual. Aí cada cliente é um cliente, a gente procura entender o que cada um quer e, óbvio, como profissional, procuro filtrar as coisas. E orientar, né, Douglas? Porque eu falo que hoje eu já passei por todas as fases daquele assim, lá atrás a pessoa vinha com um pacote de recortes de revistas de decoração. Eu gosto disso. Hoje é o Pinterest. Então manda um print para você, o WhatsApp te enche de informação. Ok, no primeiro momento do desenvolvimento do projeto, eu ouço tudo. Só que eu chego para o cliente, isso aqui é bonito, isso aqui é bonito, isso aqui tudo junto não funciona. Senão vira uma coxa de retalhos. Então, vamos tender para alguma coisa que combina, que faça sentido para o seu espaço e para o seu dia a dia. Né? E com a sua personalidade.
Então é essa a ideia de desenvolvimento de projeto. Acho que esse é o papel do arquiteto na hora de desenvolver um projeto, né? Eu vou até, voltando na história lá, nós estamos falando de retrofit, né? Isso, eu já fiz alguns projetos de retrofit, que também é essa questão eu estou falando de aproveitamento do espaço, do novos significados em determinadas áreas, né? Eu fiz uma vez um prédio que lá perto da Augusta, com o Peixoto Gomide, aquele pedaço, um prédio de 1950. Que eram apartamentos, um por andar pequeno, antigo, em cima tinha um apartamento de zelador, que era o conceito da época. Esse prédio pertencia a uma única família, a edificação. Só que começou sendo alugado, aí nunca fizeram manutenção, aí acabou virando quase um grande cortiço. Eles tiveram um processo muito grande para poder, aos poucos, ir removendo as famílias de lá. E quando eles tiraram o pessoal, aí eles me chamaram para a gente ver o que podia fazer. A gente acabou fazendo, de cada apartamento, 2 mini estúdiozinhos. E o apartamento do zelador, que é, na cobertura, fizemos um apartamento de cobertura, que o conceito hoje é outro, morar alto é muito melhor. E demos nada sofisticado, mas, por exemplo, mudamos toda a fachada, fizemos uma varanda com guarda-corpo de vidro. Então, assim, hoje, continua dessa família, todos os apartamentos estão alugados, não tem vaga, e estava abandonado. Então, por quê? Tentaram vender para a construtora para tentar demolir, etc. E eles viram que isso ia ser muito difícil. Então, assim, vamos reaproveitar isso. Reaproveitou num lugar, um excelente endereço da cidade. Hoje, o apartamento individual não ia ser, eles não estavam conseguindo vender. Então, o que eles fizeram? Aceitaram fazer essa proposta de fazer o retrofit do prédio, e hoje eles alugam esses apartamentos. Então, assim, essa quer dizer, uma coisa que estava parada. E você ganha para a própria cidade. Sim. Né? Qualquer prédio que esteja abandonado, que faz o retrofit, você cria um elemento mais bonito do que o que estava antes. Né? A gente vê um monte de situação lá no centro. Eu falo que são pequenas, com essas aí, por enquanto são pequenas bolhas, são setores da cidade que estão entrando nessa vibe. Eu espero que um dia essas bolhas se aglutinem e a gente tenha um centro da cidade bacana. Né? E eu acho que é uma tendência hoje, né? A revigorar o centro, né? Tornar ali. Porque é o que você falou, é um local que é prático para todo mundo, tem tudo. Hoje, as pessoas dão muito mais valor, né? Gostam do centro, então realmente é um espaço que tem que ser revitalizado, né? E tem outros bairros também na cidade que também tem essa situação, porque assim, nós temos bairros que passaram de residenciais, casas, para prédios, né? Brooklyn, por exemplo, é uma região assim que explodiu, Campo Belo, esses lugares que eram praticamente casas, terras. Aí já entra uma questão que é planejamento urbano, que eu acho que São Paulo também é atrapalhado nisso, né? Porque assim, liberam esses lugares, mas eu falo assim, onde tinham casas que tinham 2 carros na garagem, 4 casas com 2 carros na garagem, transforma-se em um condomínio que tem 100 apartamentos com 400 carros saindo no mesmo lugar. Um espaço que de repente você tinha ali 10 famílias ali com, sei lá, 20 pessoas, e aí sai todo mundo naquela rua, então assim, as ruas não são alargadas, enfim, mas isso é outra conversa, já entra uma questão até política. Né? Eu falo que tem situações, por exemplo, hoje, se for um exemplo lá fora, Singapura, é um lugar que lá não se abre um bairro, amplia um bairro, sem antes tiver tudo planejado, toda a parte de hidráulica elétrica subterrânea e pronta, e transporte das vias, transporte público, a hora que está tudo pronto, eles liberam para as construções, já com padrões de altura, tudo mais. Isso ainda está um pouquinho. A América Latina, de modo geral, não sempre foi. Está um pouco atrasado ou conturbado. Você pensar depois corre atrás do que. Depois pensa, o que a gente vai fazer para resolver agora? Até as questões, eu falo, São Paulo é a maior cidade da América Latina, mas, por exemplo, choveu, a cidade para. Então, tem umas questões que vão ser ainda resolvidas. Né? Mas existem bairros, falando de novo no retrofit, todo bairro tem uma região, tem algum imóvel, alguma coisa que às vezes é abandonada, que era um tipo de serviço que depois não aconteceu, que não necessariamente você precisa derrubar os lugares para fazer. Né?
Então você consegue dar nova vida para as coisas, né? Eu fiz recentemente um retrofit, que até acho que eu trouxe imagens para vocês, de um prédio comercial de 4 andares na Vila Olímpia, que é um bairro nobre de São Paulo. Estava lá, foi um imóvel, falando nessa história do retrofit, era um imóvel bem construído, entre aspas, estrutura metálica, alvenaria, mas quem construiu não deu um primor nisso, ele simplesmente fez para alocação. Então foi alugado para salinhas, depois virou laboratório e ficou, depois de um tempo, abandonado. Aí esse meu cliente estava interessado em construir um espaço para ele. E ficou lindo o projeto, hein? Então, e aí acabou achando esse espaço lá, e aí eu achei super interessante, porque assim, tinha uma estrutura pronta, tinha banheiros, tubulações, essa parte em áreas boas, funcionais, porque eram lajes, no projeto original, áreas livres, com uma coluna de hidráulica. Então eu falei, poxa, está pronto isso. Vamos trabalhar na modernização disso e adaptação para o projeto do cliente. Então a gente fez, são 4 andares, a gente fez andar por andar, porque o cliente tinha que mudar para o prédio, o imóvel que ele estava tinha que sair. Eu fiz um projeto para ele. Quer dizer, você fez o projeto com praticamente com o cliente dentro. Trocou a roda com não, foi uma loucura, porque assim, o cliente, eles estavam num prédio, um galpão, é uma produtora, um galpão que eu desenhei em 2017. Foi vendido por uma incorporação que estavam demolindo um quarteirão inteiro para construir um condomínio. Então ele tinha um prazo para sair. Aí, como ele demorou para achar um imóvel e achou esse imóvel, começamos a dar um tapa. Aí, assim, foi montado a empresa inteira em um andar e um subsolo, e foi fazendo obra conforme o projeto. E assim, o projeto foi acontecendo, eu fiz uma concepção geral, mas o projeto individual foi assim, por andar a ser reformado. Nós passamos 1 ano e meio, e aí deslocava o pessoal de um andar para o outro. E aí o que aconteceu? Nós demos uma repaginada no prédio como um todo, para ficar mais moderno, e ainda teve uma utilização, por exemplo, o último andar era uma cobertura, era uma laje. Eu transformei num rooftop. Ficou lindo. Um rooftop para uso do cliente, para eventos, que eles fazem muitos eventos. Então criamos um espaço super bacana, então assim, ganhou uma utilização naquilo. Vamos incrível. mostrar esse projeto aí? Pode mostrar. Meu nome é Douglas Aguilar, eu sou arquiteto. Eu fui o responsável pelo retrofit dessa edificação da Mark Filmes. É um edifício de 4 pavimentos aqui na Vila Olímpia, onde nós tivemos grandes desafios. Um deles foi que a empresa estava funcionando durante todo o processo. Foram 1 ano e 3 meses de desafios que culminou num resultado incrível, e espero que vocês gostem. Aí tem, olha só, o antes. Isso é lá em cima. Olha isso, olha como que era o prédio. Não tinha nada em cima. Nossa, né? olha isso. E aí foi o espaço gourmet que a gente fez. Deu muito prazer, o resultado final foi prazeroso, mas foi bem... Olha o que se tornou, olha isso. É o projeto da entrada. Muito bom. Mas teve muitos perrengues, claro. Aqui é o restaurante que eles fizeram, é isso? Então, é um espaço de evento lá em cima. No rooftop. Na realidade, ele é usado todos os dias pelos funcionários. Essa era a ideia, de eles poderem almoçar aí. Legal. Então eles têm acesso a geladeiras, a fogão, etc. Mas aí tem eventos da empresa e eventos de clientes, que eles fazem para clientes. Já tiveram muitos eventos aí em cima. Pode passar o próximo. Aí são as áreas de trabalho, né? Então, pode ir passando.
A gente desenvolve toda a parte de, inclusive, luminotécnico, que eu gosto muito, acho que isso é importante, porque aí tem essa questão, o que é a arquitetura... Olha isso, que lindo. Esse espaço ficou show, ficou muito gostoso. E aquela história das salas e tal, desenvolvimento, eu acho que isso é outra coisa importante, que muita gente deixa um pouco, os empresários às vezes deixam de lado. Preciso de sala para tantas pessoas e tudo mais. Mas tem que pensar que essas pessoas, para gerar produtividade, elas precisam de qualidade. Né? Então elas precisam de uma cadeira ergonômica, de uma mesa legal, de uma... É um ambiente como todo. Bom. É o equipamento, é a iluminação. Então, assim, ele precisa de um espaço agradável, porque assim, se você dá isso daí para ele, isso é o mínimo necessário para, junto com as ferramentas, desenvolver um bom trabalho. Aí você tem, como empresário, uma forma de cobrar. Se eu te dou uma infraestrutura legal, se eu te dou qualidade de trabalho, aí sim eu posso te dizer... eu posso te cobrar a produtividade, né? As pessoas, eu vejo muito isso, eu já visitei muita empresa, às vezes, que chamam para fazer uma reformulação, uma mudança, precisamos pensar, não consegue pensar num layout, sei lá, o espaço foi criado para 10, querem colocar 20 pessoas. Uhum. Eles acham que a gente vai fazer milagre, né? Então não dá. E outra, tem que pensar nisso, no conforto ambiental. Exatamente. Né? No bem-estar das pessoas. No bem-estar das pessoas. Assim, isso, grandes empresas, se pegar uma Google da vida, qualquer uma dessas empresas, se você entra a visitar os espaços, são incríveis, porque eles são pensados em tudo, até numa questão psicológica. A pessoa tem prazer de sair de casa para ir trabalhar. Áreas de descompressão, lugar de bate-papo, porque você só consegue produzir quando você tem tudo isso em volta, né? Você tem apoio psicológico. Então, isso eu acho extremamente importante, que está se tornando já uma visão. Antes era uma coisa meio considerada frescura, né? Mas agora hoje não é. é. Você sabe que precisa disso. Você precisa desenvolver um espaço que funcione, que seja agradável, que tenha, não te atrapalhe. Sei lá, você tem uma má iluminação, você tem uma luz fraca ou uma sentar luz e chegar no final das costas, com as costas doendo. Isso tudo hoje até gera processos trabalhistas, né? Então isso eu acho legal, pensar em todos esses detalhes, na funcionalidade. O cara ter um banheiro acessível, por exemplo. Hoje a acessibilidade é uma coisa exigida até por lei. Então eu acho isso importante. Eu falo que são fases de projetos completamente diferentes, né? Você trabalhar o corporativo é uma coisa, o residencial é outra, o construir é outro também. Mas assim, para o arquiteto, né, Douglas, assim, para vocês profissionais dessa área, a finalidade é sempre a mesma, né? Porque você quer, ou seja num retrofit ou num projeto novo, você quer sempre... O objetivo da arquitetura é trazer conforto, bem-estar, praticidade, aproveitamento de espaço, né? E às vezes as pessoas não... A gente estava conversando nos bastidores sobre isso, né? A pessoa compra um imóvel, paga 2, 3, 4, 5, 10, 20 milhões e quer economizar nos móveis. Às vezes não, começa na gente, na contratação de profissional. Exato. Hoje eu falo, hoje nós estamos passando uma fase no mercado que eu falo, é o que o cliente dá valor. Né? Por tudo isso que nós estamos falando, o cliente tem que ter a noção de que contratar um profissional e desenvolver um projeto é em favor dele, não contra ele. Então, é um custo que ele precisa ter, então ele precisa procurar com muita dedicação um profissional, porque assim, profissionais, engenheiros, arquitetos, médicos, como todas as profissões, existe muita gente no mercado. Procurar entender, pedir referência, conversar com os profissionais para ver se você se identifica, para você desenvolver um projeto, porque no projeto é onde se discute toda a problemática. Então, não é só resolver um layout de posicionamento de imobiliário, é todo um processo que, quanto mais você tiver tempo e conseguir fazer um projeto detalhado, menos problemas você vai ter. Porque problemas, a gente reforma, lida-se com pessoas também, não é só o próprio imóvel, você lida com pessoas que vão executar. Então, quanto mais informações você tiver e desenvolver, você consegue ter um orçamento mais preciso, você consegue entender aonde vai, se o resultado daquilo vai ser o que satisfatório para o que você precisa, né? E aí, porque aí nós estamos falando de budgets, né? Então, mas tem cliente que não dá muito. Hoje,
tem muito cliente que acha que projeto é simplesmente fazer uma plantinha de layout, umas imagenzinhas 3D. Eu sei que até tem profissionais que fazem isso como projeto, mas eu acho que isso é apenas uma ideia inicial. A gente tem que pensar nos detalhes, no funcionamento. Eu falo que essa intimidade que a gente cria com o cliente também está nisso. Eu tive uma vez que eu estava conversando com uma cliente e falei assim, eu tive uma outra cliente que a gente discutiu onde ia colocar lingerie. Por quê? Porque você está ali desenvolvendo todo um processo para a casa da pessoa, então você vai pensar nas divisões dos armários, você vai pensar na circulação da casa, como aquilo vai funcionar. Então, isso é importante, porque quanto mais você tiver informação, mais o seu projeto for detalhado, mais preciso vai ser os orçamentos, você vai ter um controle do seu budget maior, né? Então, e você consegue gerenciar todos os processos para aquilo executar. Senão, uma obra que não tem planejamento, ela precisa ter começo, meio e fim. Se ela não tiver, você já começa gastando dinheiro não sabendo onde vai terminar. E aquela história, muitas vezes você gasta 2 vezes às vezes, né? Porque você faz de um jeito, achando que não preciso de um profissional, ou chama um profissional meia boca. Ou joga na mão de outros profissionais. Eu tenho um empreiteiro que resolve, eu tenho um engenheiro, cada um tem sua praia. Exato. Não adianta. Eu tenho muitos amigos engenheiro civil, né, que às vezes fazemos parceria juntos, eles falam assim, cara, eu não consigo, vocês têm que resolver, a gente vai lá para fazer viabilizar. Então é isso, cada um na sua praia. Então eu acho que o cliente tem que entender a valorização disso. Isso, é isso que eu ia falar. Acho que é a percepção de valor que o cliente tem. Né? Então contratar um profissional bom, experiente, que já tem uma bagagem, é um investimento, não é uma despesa. Eu já falei, outro dia eu falei para o cliente, eu trabalho para você e com você. Eu não sou contra você. Não sou contra, eu não quero... Eu quero teu bem, eu quero que isso aqui fique fantástico. Eu falo que o profissional representa, numa obra, por exemplo, eu falo que eu represento o meu cliente tecnicamente. Exato. Então eu vou na obra com o olhar de quem é o dono daquele lugar. E assim, você entendendo o que o cliente quer, é muito mais fácil. Sim. E eu acho que tem um outro detalhe, né, Douglas, que é assim, a pessoa constrói uma casa, compra uma casa de milhões, e aí ela quer economizar no layout, na arquitetura, no designer da casa. E aí você acaba desvalorizando a casa. Então, às vezes, você teria um imóvel num condomínio. Eu acho que é tudo uma questão de... que é o papel de vocês. Tem que ser equilibrado. Equilibrado. Isso. E aquilo você que eu não pode falando, gastar mais, vamos dizer, eu tenho uma casa... Tudo bem, se a pessoa tem essa disponibilidade, eu tenho uma casa que vale 10 milhões, eu vou gastar 5 milhões. Sim. Ok, pode ser, mas não precisa. Não, eu falo assim, hoje já tem um problema que lá atrás eu conseguia discutir com o cliente antes de iniciar um projeto, qual é o seu budget? Quanto você quer gastar? Hoje o cliente não quer, ele tem medo de dizer isso. Porque ele tem medo que se ele falar alto, ele conseguiria fazer mais barato ou ao contrário. Então, assim, ele não fala, não sei. Aí o que eu costumo fazer hoje? No anteprojeto, na apresentação do anteprojeto, gostou disso aqui? Achou legal? Então, como você não me disse quando você quer gastar, isto aqui vai te dar. Aí eu dou um parâmetro. Você vai gastar de tanto a tanto. Está dentro do que você quer gastar? Porque assim, se você falar não é isso que eu quero, então é outro projeto. Eu não vou dar continuidade naquilo. Porque senão muita gente hoje compra projeto e deixa fazer. Gostei, aqui legal, vai indo. O projeto está pronto, detalhado. Na hora que ele vai viabilizar aquilo, levantar custos, está totalmente fora do que ele pretende gastar. Então não dá para trabalhar assim. Você tem que desenvolver algo dentro da realidade. E aí, voltando até aquilo que eu comentei antes, de mostrar para o cliente qual é o custo-benefício das coisas. Né? Então, assim, para esse projeto, consigo trabalhar dentro desse budget seu, só que algumas coisas você vai precisar gastar mais e outras a gente consegue economizar. Para poder dar um equilíbrio em todo o processo. Né? É como se vestir. Você pode comprar um blazer de uma marca boa, que tem um bom corte, que ele é caro. Eu posso pôr uma camiseta básica por baixo e eu vou estar bacana, visual legal, equilibrando meus custos. De qualidade. E a mesma coisa, na obra tem isso. Você consegue comprar coisas de qualidade, que tem um design razoável, que vai ter durabilidade. E aí ter a noção que em todas as fases da obra você precisa investir em algumas coisas. Até na mão de obra, por exemplo. Você consegue economizar em algumas coisas, mas em outras não. Determinados produtos, você não vai colocar uma peça que é um elemento caro na sua obra com uma mão de obra simples. Tem que ser uma mão de obra especializada para aquele produto. Ô Douglas, isso tudo que você está falando,
ele impacta diretamente até... É porque assim, muitas vezes as pessoas constroem achando que vai morar na casa o resto da vida, e pode ser que aconteça isso, legal. Mas também isso impacta muito na nossa intermediação, no caso da Invest Real Estate. Por quê? A pessoa, às vezes, ela tem uma casa ou um apartamento que vale X, e o que ela coloca de acabamento pode impactar para o bem ou para o mal. Então, às vezes, a pessoa tem um imóvel que o layout, o designer que ela montou, não condiz com aquele imóvel. Ele está aquém, ou seja, Sim. a pessoa colocou lá tudo meia boca. E aí, quem está comprando, né, acha que está comprando um produto de alto padrão, mas aí vai chegar lá um porcelanato ruim, desgastado, um banheiro mal acabado, isso é muito mal feito. o que eu discuto com o cliente, isso, exatamente que ele tem que ter as duas visões. Você está fazendo uma coisa para você, mas você também tem que ter uma visão comercial, porque você não sabe o dia de amanhã. Amanhã você precisa vender. Então, sim, no que você pode investir hoje, que você vai viver bem e que amanhã seja vendável, seja... a gente tem que ter... Tem a liquidez, né? Tem que ter uma liquidez. Então, assim, você tem que ter uma visão de mercado do que é interessante e saber onde você pode investir ou não. Né? Senão fica ou extremamente personalizado, que aí você nunca vai encontrar alguém que consiga morar lá porque aquilo foi feito para aquela família. Exato. Ou fica inferior a ficar aquém ao nível do... isso a gente vê, às vezes, até no mesmo edifício. Eu já entrei em apartamentos, mesmo edifício, que o apartamento tem um custo metro quadrado legal, não tem nada. Deixou o original do prédio, colocou um piso bem simplesinho. Exato. E um outro que investiu, uma coisa legal, de qualidade. Quem vai vender primeiro? E com ainda... Não é que você... Eu também falo para cliente isso. Não adianta você pensar que se eu colocar um mármore italiano de $2.000 metro quadrado, aquilo vai agregar o valor. Não, você agrega parcial. Qualquer imóvel, o que você fizer no imóvel de qualidade, ele vai agregar um limite, porque você tem um custo... limite do valor daquele... porque você tem um custo metro quadrado da região. E mais um plus do condomínio, da qualidade do condomínio, do imóvel, do nível do imóvel. Então isso tem. E tem outras coisas que contam, né? Hoje, você deve entender isso mais do que eu. Quem vai comprar um apartamento usado, de um padrão alto, armários é uma coisa que tem um custo altíssimo. A parte de marcenaria é um dos elementos mais caros na montagem de um apartamento. Se o cara tem bons armários na casa, isso dá uma visibilidade enorme na quem vai comprar, por exemplo. Né? Então tem coisas que eu acho que você tem que juntar o seu bem-estar, né, para você viver bem, junto com a rentabilidade e a liquidez da venda de um apartamento ou de um imóvel. É isso aí. Né? É o que você falou, Senão vira um elefante branco. É o equilíbrio. Então não adianta o cara comprar um apartamento que vale valor de mercado, que vale 5 milhões, e aí é o que você falou, vou colocar mármore italiano, vou colocar isso, vou colocar aquilo, achando que ele vai vender só porque ele colocou isso, que vai vender por 10 milhões. Não. E a gente se depara com isso. A gente também, eu acho que isso também é válido. Eu acho que você pode fazer. Isso que eu ia falar. Não, você pode fazer. Porque eu falo assim, um investimento hoje num apartamento, eu falo muito para cliente isso. Quanto tempo você vai ficar nesse apartamento? Qual a sua intenção? Mas tem um limite. O que eu quero dizer é o seguinte, tem um limite do valor. Então, você consegue... É claro, tudo você consegue vender. Mas aí, às vezes, fica mais difícil você encontrar um cliente para aquele padrão. Porque hoje a maior parte, eu vejo isso porque é o meu trabalho. O cara compra às vezes um apartamento que para algumas pessoas estaria ok, era só fazer uma pinturinha e estava resolvido. E tem outros que entram e falam, eu quero tirar tudo, porque não combina comigo. Então isso é muito comum. Por isso que é importante você contar com um profissional experiente e tudo mais. Porque... E até para poder direcionar o cliente e falar, isso aqui vale a pena você manter. Isso aqui não está legal. É o que você falou, o arquiteto está do lado da pessoa, do cliente. Sim. E eu acho que às vezes é muito mais importante, de repente, a pessoa fazer um projeto adequado. Mas eu não tenho dinheiro para implementar tudo de uma vez. Não importa. Ok. Para isso serve o projeto. Exatamente. Tenha o projeto. E aí, agora você está recebendo um dinheiro, implementa isso. Amanhã, quer dizer, monta uma linha do tempo. É isso. É o que eu costumo fazer muito isso. Você monta um cronograma para entender o que vem primeiro. Isso. Né? Então, você tem que fazer prioridade. Vamos fazer a infraestrutura. Você faz a infraestrutura do que precisa fazer da casa, do imóvel.
Depois, interiores, você vai fazer a parte de arquitetura de interiores, pô, você vai fazer um armário, você tem um projeto. Amanhã você manda fazer esse armário. Eu sei que ali vai ser colocado tal poltrona. Você não ponha nada provisório, vai direcionando. Para não gastar duas vezes. Para não gastar duas vezes, você já sabe o que vai ser feito. Então, por isso, valorizar o projeto é nisso. É você entender até onde ele vai chegar, qual é o potencial do teu imóvel. E aquilo é o que você quer? Ok. Putz, eu tenho, meu budget está um pouquinho mais apertado para isso. Não tem, faz a infraestrutura, vai montando. É comum, você vai montando um quadro até colocar o vidro em cima. Então, assim, precisa fazer, pode fazer com calma, pode ser dividido em etapas. O que você não pode fazer é comprar um sofá bacana e não trocar o piso. Entendeu? Comprar a mesa e as cadeiras, mas não fez o armário da cozinha. Então, tem coisas que tem uma ordem para ser feita, que aí você não gasta duas vezes. Faz tudo e não pintou ainda. Aí daqui a pouco você entende? Vou deixar esse piso que está original, mas eu quero comprar a mesa de jantar nova. Você vai entender que se você tiver que quebrar, você vai ter que tirar todos os móveis do lugar. Aí você tem uma questão logística que vai te gerar um custo enorme. Exato. Hoje, apartamentos, por exemplo, é uma parte complicada. Os novos, até os grandes, quase tudo acaba tendo que ser içado. Sobe tudo por fora. E aí você não tem como fazer uma reforma simples depois. Trocar um piso, por exemplo. Não é assim que funciona. Começar de trás para frente, né? Você tem que começar... Então, por isso, o projeto serve para isso. Você entender, saber onde vai chegar. Planeja financeiramente. Quanto tempo demora cada etapa da obra, né? Isso é bem interessante. Acho que tem... Ô Douglas, você mandou pra gente um projeto bem interessante que você fez em Atibaia, né? Um projeto que você fez desde o começo. Eu vou pedir para passar o vídeo dele. Você quer falar alguma coisa? Então, essa casa foi uma casa. Foi uma casa. Já um projeto específico para uma família, né? Então, assim, foi... Aquilo que você falou, né? Espaços abertos. Sim, né? então, o conceito aberto, porque essa família, por exemplo, são um casal e um filho adulto. Olha, que bonito. E eles gostam muito de receber amigos. Então, assim, o briefing começava assim, gosto de receber amigos. O lugar, o cliente, para você ter uma ideia, quando eu fui visitar o terreno, ele falou assim, eu quero que você esteja aqui às 4:30 da tarde. Por quê? Ele queria que eu visse o pôr do sol. Ele falou assim, eu quero ver este pôr do sol. Então, o pôr do sol é na frente da casa. Então, eu fiz o quarto do casal, com a varanda fica aí em cima, ele pode estar deitado olhando o pôr do sol. Eu fiz a sala, ela queria intimidade, queria para a área de piscina e tal. Então, fizemos para o fundo, mas a sala tem abertura. Aqui nesse render dá para ver lá no fundo é o vidro que dá para frente da casa. Então, eu tenho tanto à frente como atrás, eu tenho acesso da área social. Então eu consigo sentar lá numa espreguiçadeira e vendo o pôr do sol. E ainda fiz em cima da garagem um jardim. Olha isso. Então essa casa já está na reta final, em janeiro vai ser entregue. Eu não trouxe, eu tenho só fotos do processo, ainda está faltando esses detalhes de madeira da fachada e tudo mais. Mas aí já é uma outra coisa, é uma proposta em que a gente trabalha algo específico para uma família, então entender qual é o dia a dia. Desde o início. Né? Desde o início. Então essa obra durou, o processo, o próprio projeto demorou quase 6 meses. Olha isso. Entre desenvolver a ideia e desenvolver o próprio projeto. É um projeto que tem 50 pranchas de detalhamento, porque eu fiz projeto da construção e interiores. Então todo o mobiliário, todos os armários a gente desenhou e projetou, tudo discutido item a item com o cliente. Aí já é um projeto extremamente personalizado, né? E que não tem como dar errado quando o cliente entrar e falar assim, o cara vai se problemas sentir... tem. Mas... Segunda-feira eu tô indo para lá, inclusive. Obra não tem como. É obra, mas assim, são problemas extremamente resolvíveis, nada de espelho, porque foi pensado em cada detalhe. E o que é legal, o cliente vivencia isso junto com a gente, aí ele mesmo visualiza tudo que a gente visualiza. Exato. Na obra, então assim, no começo é só aquela subindo a alvenaria, né? Quando já começou a criar os espaços, fala, gente, já sei, aqui é meu quarto, olha que vista, olha isso e aquilo. E agora, então, que entrou cá, está sendo montados armários agora. Algum detalhezinho outro que de repente precisa ser ajustado. Então, vai ajustando no andar, sem grandes problemas, mas o cliente vivencia item a item. Então, ele chega a cobrar mais das coisas. Aqui é isso mesmo, esse detalhe é assim mesmo, né? Porque ele vivenciou tanto aquele processo de criação que a gente fez junto, né? E eu ouvi uma coisa dessa cliente que me deixou muito feliz. Ela virou para mim, um mês atrás que eu estava lá na obra, ela virou e falou assim,
Douglas, estou tão feliz que essa casa tem a minha cara. Eu falei, eu fico mais feliz ainda de saber, porque esse projeto é meu filho, eu que criei. Mas foi em função deles. Então, assim, se a cliente se sente no espaço como se fosse dela, ela nunca teria imaginado aquela casa se não fosse o meu processo, se não fosse o meu projeto. Ela nunca teria imaginado aquela casa daquela forma. Mas o fato dela se sentir bem no espaço e ver que aquilo, ela sentir, essa é minha casa, é o que eu queria. É a coisa mais gratificante, mais gratificante que tem. E assim, você fala, estou fazendo certo. É assim que tem que ser. Por isso que eu falo que hoje o mercado está muito acelerado com as coisas. Tem profissionais para todos os gêneros, né? E eu falo, de uma certa forma, a rede social, ela é uma faca de dois gumes. Ela populariza muitas coisas, facilita muita coisa, mas, por outro lado, banaliza também. Né? Eu vejo no meu setor, você se mostrar nas redes sociais é legal, tal, mostrar qualidade, mas tem muita gente que não tem nada e posta coisas. Todo mundo, eu vejo alguns profissionais sendo blogueirinhos e dando dicasinhas de coisas que sei muito na superfície da coisa. E o processo Quer dizer, o cara, na verdade, ele está falando aquilo, mas ele não vivenciou. Não vivenciou, ele não tem ideia do processo. Então, assim, isso então, às vezes eu falo assim, às vezes eu insisto em coisas porque eu falo, não. Quando eu vejo o meu resultado, quando eu tenho um feedback do meu cliente, sobre o meu trabalho que está dando certo, eu falo, então eu estou no caminho certo. A gente se adapta, é óbvio. Eu falo assim, a minha geração, eu passei por vários processos de adaptação. Né? Eu me formei na prancheta, desenhando em prancheta. Eu fui trabalhar profissionalmente com computador 4 anos depois. E hoje a gente é tecnológico pra caramba. E tem que se adaptar ao mercado, né? O escritório é todo. Você tem que ter equipamento para tudo, os programas, a gente trabalha com isso o tempo inteiro. Né? E a própria, que eu estava falando, desde o começo, a gente entender como a sociedade modificou, como as pessoas mudaram, como é o processo hoje de vida das pessoas. E isso é o que me dá prazer saber que a minha profissão é uma que ela vai acompanhando a evolução. O tempo. Você não vai ficar parado lá atrás. Exato. Nem tem como. E né? você é um desafio, né? Porque, veja bem, você é de uma geração que tem que entender o que a geração de hoje pensa. Sim. Né? Então, se você ficar atravancado, não, a minha geração era assim. Mas eu fico muito feliz que assim, eu tenho, meus filhos eu tenho uma filha de 25 anos, eu tenho um filho de 17, eu tenho amigos de 27, 28 anos. Amigos, que eu saio para bater papo. Tenho amigos de 50, porque o interessante é você transitar nisso. É que você é extremamente sociável. Eu gosto, e assim, eu falo assim, tô longe de ser o tiozão. Tá ficando cada ano mais jovem, né? Mas eu falo, a gente precisa disso. Por quê? Porque é através dessa convivência com as pessoas, você entende a sociedade e você eu consigo desenvolver um traduzir projeto. Isso no seu trabalho. Traduzir meu trabalho, exatamente. De mostrar para cada um que a minha bagagem, junto com o que você tem de anseios da sua vida, eu transformei em algo legal. Então isso é que me dá muito prazer, eu gosto muito. Douglas, por incrível que pareça, parece que a gente está aqui há 15 minutos, mas já está fazendo 1 hora. Opa! Papo muito bom. Legal também. Feliz. Eu acho que a gente conseguiu trazer, né, que é o nosso grande objetivo, trazer para as pessoas que estão nos assistindo, nos vendo agora, exatamente isso, né? Qual que é a importância da arquitetura, de um profissional experiente, competente, mostrar para as pessoas que isso não é custo, pessoal, isso não é despesa, isso é investimento. Você vai estar investindo tanto a empresa, né, um gestor que vai reformular a empresa ou construir do zero, como a sua própria residência, isso é um investimento. Você está investindo em qualidade de vida, em bem-estar, não é verdade? Sim. E até na escolha. Felicidade. Eu falo que a gente, às vezes até o cliente estava falando de investimentos, né? De investir, não tenho dinheiro para tal coisa. Muitas vezes a gente faz uma assessoria junto com a parte de corretagem na hora de escolha de um imóvel. Exato. O cliente tem interesse, mas ele não sabe se aquilo vai ter um... Então, assim, eu vou junto com o cliente, a gente faz uma visita técnica, junto com o pessoal de corretagem que vai explicar sobre aquele produto, né? Para poder entender se aquilo é viável ou não para o que o cliente quer. Às vezes você encontra outro imóvel que vai ser melhor. Então, porque eu investi, né?
Hoje É investir no sonho. no da sonho, pessoa. né? Aquilo tem que ir no processo todo, desde a compra Até ele estar lá morando, né? Pessoal, eu vou mostrar para vocês agora, como a gente já tem feito, né? Um imóvel Quiná Alto de Pinheiros, um imóvel sensacional, que traduz aí o que tem de melhor hoje na cidade, em relação a local, a arquitetura, a designer. Então eu vou pedir para a produção passar para a gente esse vídeo. Então é isso, ficamos por aqui, mais um programa que espero ter atingido aí o nosso objetivo, agradecendo ao Douglas, viu Douglas, Obrigado pelo pelo bate-papo, convite. pelos insights, pelas ideias, por trazer aí o que é a arquitetura, qual a importância, e agradeço mais uma vez por ter aceitado o convite. Obrigado. Vamos em frente. Até lá, um grande abraço, fiquem com Deus.